Olá pessoal, boa noite. Hoje é sexta-feira, dia 21 de julho. Ontem eu falei aqui que o Brasil em 2022 bateu o recorde de casos de estupro. Hoje eu trago o dado correto. Foram 75 mil estupros em 2022. Sim, um recorde. 60% deles em crianças, praticados em crianças de 13 anos de idade. Falei tudo errado. De até 13 anos de idade. Vejam que barbaridade. E esses casos de crianças, que é a maioria, 60%, que são a maioria, 60%, normalmente são praticados dentro das próprias casas por parentes, por pais, por mães. É um dado alarmante e isso precisa ter combate. O governo está trabalhando para isso, da questão do estupro de mulheres. O governo já investiu muito nas patrulhas Maria da Penha, em recursos para as delegacias especializadas em mulheres no Brasil inteiro e, enfim, vai ter que apertar a legislação. Vamos falar disso um pouquinho mais para frente. Não especificamente disso, mas legislação de modo geral para a segurança. Lula hoje falou sobre isso. 785 mil pessoas armadas no Brasil. Isso também eu tinha falado, a gente fala sempre, né, da quantidade, que é muito grande, a gente sabe que Bolsonaro liberou geral e tal, não sei o que lá. Mas agora tem um número, 785 mil pessoas armadas no Brasil. Isso, e aí não estou falando de bandido, não. Isso aqui não estamos falando de... Quer dizer, até alguns são bandidos sim, mas não estamos falando dos traficantes, nem dos milicianos. Nós estamos falando 785 mil pessoas com concessão do Estado para estarem armadas. Só para vocês terem ideia, esse número é maior que todo o contingente policial do Brasil e, não acumulativamente, mas maior também que o Exército Brasileiro. Não assim, não é a soma de polícias mais exército, mas pegando todas as polícias de todos os estados, civil e militar do Brasil inteiro, não dá esse número. Pegando separadamente o contingente do Exército Brasileiro, não dá esse número. É uma barbaridade. E aí hoje, falando aqui, Lula anunciou que vai levar ao Congresso Nacional para ser debatido e votado lá. E aí a gente espera que o Congresso não apronte nada, né? Projeto de lei, já falei, para aumentar a segurança. Dentre 300 mil coisas que nem a imprensa ainda conseguiu detalhar tudo para divulgar. Mas do que já se sabe, tem maiores penas, aumento das penas para quem atentar contra a democracia, por tudo que a gente viu em 8 de janeiro. Transformar em crime hediondo os crimes praticados em escolas, esse negócio de entrar em escola matando criança, matando professor, transformar em crime hediondo penas muito maiores do que as que temos hoje. E aí um decreto que ele já publicou hoje, tem diversas outras coisas, tá, gente? Estou falando aqui só o mais que se destacou mais na imprensa aqui, que foi hoje isso. Mas ele já assinou um decreto hoje reduzindo a quantidade de armas para esses que têm autorização para andar armado. Então, por exemplo, os CACs, que o Bolsonaro liberou 60 armas para cada CAC, reduziu para 16. São colecionadores, atiradores e caçadores. A munição também, que era uma barbaridade, também foi reduzida. Algumas armas, tipo pistola 9mm, quem tem, fica, mas não pode mais comercializar para civis. Só as forças policiais poderão ter. E várias outras armas também serão de uso exclusivo, como eram antigamente. O Lula não está inventando a roda. A verdade é essa. Só está botando as coisas no lugar certo e não
com a bandidagem do Bolsonaro. Lembrando, Flávio Dino falou isso hoje, que boa parte dessas armas vendidas a CACs foram parar na mão do crime organizado, seja milícia, seja tráfico de drogas. Também limitou a quantidade de clubes de tiro, as exigências para que eles funcionem, então muitos fecharão porque não conseguirão cumprir as exigências, que passam a ser muito maiores. A fiscalização das armas passa do Exército para a Polícia Federal. O Exército se mostrou absolutamente incompetente para fazer isso. Então a Polícia Federal é que volta ela a fiscalizar onde estão as armas, com quem estão, enfim, a funcionamento dos clubes de tiro, tudo isso. Os clubes de tiro não poderão mais funcionar por 24 horas, isso era uma novidade, nem a imprensa sabia. Os clubes de tiro podiam funcionar 24 horas. E aí, em muitos casos, isso era só uma fachada para permitir que os CACs ficassem andando com armas para lá e para cá, dizendo: estou indo para o clube de tiro, 3 horas da manhã, estou indo para o clube de tiro, praticar um pouquinho. Outra coisa, os CACs, quando forem ao clube de tiro, quando forem caçar, colecionar também, não poderão, estas armas para treino de tiro, caçada e coleção, não poderão ser transportadas carregadas. Porque, óbvio, né? Se é para praticar tiro lá no clube de tiro, leva a arma descarregada, chega lá na hora do treino, bota a munição e atira. Vai caçar, estavam caçando javali, porque isso também foi restringido, porque assim, tem excesso de javali, então pode matar javali à vontade. Aí chegaram à conclusão de que mudaram, podem fazer, desde que autorizados e tal, porque tem que ter controle ecológico sobre isso, porque também não é para acabar com todos os javalis, enfim. Apertou geral, e óbvio que esses caras todos estão muito chateados com o governo, e aí a gente bate palma, porque foi para isso que a gente elegeu esse governo. Mudando de assunto, o Campos Neto, que não para de produzir bizarrices e de atentar contra a soberania do país, ele fez uma declaração para um multifundo trilhardário de investimentos chamado BlackRock. Ele atua no mundo inteiro. Hoje, o Pepe Escobar, que a gente gosta muito de assistir, tem dito isso já há alguns meses. O BlackRock hoje é o dono da Ucrânia. Porque, assim, eu digo sempre aqui, não é assim, então dá arma para a Ucrânia, dá dinheiro para a Ucrânia. Não é assim. Então dá, mas assim, transformou-se tudo em fundos da BlackRock na Ucrânia. Então hoje o dono da Ucrânia é a BlackRock. Pois bem, o Campos Neto até aí nada demais, aqui para o Brasil nada demais. Fazer investimento com eles e tal, mas calma lá, né? O Campos Neto teve uma reunião com eles e disse para eles que pensa em colocar as reservas internacionais brasileiras, que são 380 bilhões de dólares, para a BlackRock fazer a gestão. Imagina você colocar todas as reservas de um país na mão de um fundo que pode quebrar, que pode roubar, que pode... É inacreditável, inacreditável. Eu espero muito que ele não tenha autonomia para fazer isso como presidente do Banco Central. Aliás, vocês devem ter ouvido falar, o cara que era o secretário executivo do Haddad na Fazenda, o Galípolo, eu esqueci o primeiro nome dele, foi colocado lá como diretor do Banco Central, que acabou o mandato de 2, entraram 2, um deles é o Galípolo. E já está batendo de frente com o Campos Neto. E o Campos Neto já tentou, inclusive, censurá-lo, dizer que o Galípolo não pode falar com a imprensa, não pode falar com ninguém, sem que antes ele, Campos Neto, autorize. E o Galípolo falou assim, meu chapa, se ferrou, porque eu vou falar. O que eu tiver que falar, eu vou falar.
Porque é isso, com certeza o Galípolo não concorda com isso. Então eu espero que o Banco Central não tenha autonomia para isso, que o governo brasileiro, o Senado, a Câmara, sei lá quem, tenha que aprovar esse troço. E que não aprove, obviamente. O programa Desenrola, que é esse que o governo só para dívidas pequenininhas de até R$ 100, em 3 dias já limpou o nome de 2 milhões de pessoas. Muito bom, né? No interior de São Paulo, isso aqui é um assunto interessante para a gente avaliar como é que as relações na sociedade têm que mudar. No interior de São Paulo, 3 profissionais do sexo, 3 prostitutas, tiveram suas carteiras assinadas pela boate onde elas trabalham, após fiscalização do Ministério do Trabalho. Óbvio que se essas pessoas trabalham para um patrão, né, que tem o termo chulo para isso, trabalham para um patrão enfim, aquela coisa toda, né, cotidianamente, sob regras estipuladas pelo patrão e tal, só que elas são, na verdade, empregadas, e aí se são empregadas, tem que ter isso reconhecido formalmente, para que elas tenham direito à aposentadoria, que elas tenham, se ficarem doentes, né, tiverem que se afastar do trabalho, tenham auxílio-doença, todos os benefícios previdenciários. Ótimo, tomara que o Ministério do Trabalho continue fazendo muita fiscalização e consiga isso para todas elas. O BNDES vai investir R$ 1 bilhão no sertão nordestino. O projeto se chama Sertão Vivo e investirá em agricultura familiar local, cisternas, vocês sabem aquelas cisternas que o Bolsonaro acabou com ela, acabou não, né, mas paralisou. São cisternas gigantes que ficam no sertão para que no momento da maior seca eles tenham uma reserva de água. Foi criado lá, acho que nos governos do Lula, se não foi no do Lula, foi da Dilma, mas acho que foi no do Lula. Posso estar enganado, pode ter sido no da Dilma. E obviamente que Temer e Bolsonaro largaram isso para lá, né? Para o orçamento desse ano tinha 0. No orçamento tinha 0 para esses cisternas. Óbvio que o Lula com aquele, lembram? Com aquela PEC da transição, o Lula já colocou uma verba aí e já está conseguindo investir lá no sertão nordestino. Voltando, além das cisternas, reuso de água, né, que é água, quando pouco que chove, você conseguir reusar, agroecologia, combate à fome, isso é no Brasil inteiro, e segurança hídrica. Bem legal, tem que investir nisso mesmo. Lula propôs que os países ricos suspendam as dívidas dos países africanos. Não tem jeito. O mundo não vai conseguir acabar com a fome. Nós estamos falando de países dos mais pobres, não são os mais, mas dos mais pobres do mundo. Esses países não vão conseguir se desenvolver, esses países não vão conseguir acabar com a fome, acabar com um monte de dificuldades para as suas populações, enquanto tiverem essas dívidas que eles têm, que são uma espada na cabeça deles. E os países ricos têm todas as condições de dizerem assim, legal, bola para frente. Não tem mais a dívida e toca aí, começa a salvar esse povo que está morrendo. De doenças, enfim, de tudo. O Lula sempre focado nessas situações. E para os países ricos. Não adianta os países em desenvolvimento, Brasil dentre eles, pode ajudar, claro, mas não tem condição de chegar e salvar a África. Mas os ricos têm. E aí, inclusive, é muito curioso, porque eu me lembrei disso aqui, ocorreu agora isso a mim. Porque aí os países ricos, especialmente na Europa, aí reclamam da imigração de africanos para lá. Vai acontecer. E aí, Paris está lotada de africano e não está conseguindo dar conta, a Itália está lotada de africano, sei lá, os outros também, enfim, a Alemanha. Cara, deixa os caras, dá condições dos caras viverem lá, bem. Aí não vai passar para ir para lá. Enfim, Lula está sempre muito focado nisso e eu acho ótimo. A Flórida, lembra o que eu falei ontem aqui? Do Texas,
que joga criança, e é verdade isso, tá jogando, tá jogando, tem ordem para jogar. Não sei se já jogaram muitas, mas assim, é cruel demais. A Flórida, por outro lado, que também é um estado governado pelos republicanos, direitosos, aprovou regras e orientação para as escolas ensinarem aos seus alunos que a escravidão foi ótima para os escravos. Olha, foi muito bom. Ser escravo é muito bom, foi muito bom. Chega a ser inacreditável. Tu lê isso desse cara, não é possível. Não pode ser verdade. Aí tu dá uma pesquisada aqui, dá uma pesquisada ali. É verdade. E nada acontece. No país, que eu volto sempre a repetir isso, no país que é considerado pelo mundo, que aliás eu não sei, sinceramente eu não sei como é que o mundo considera assim também, o país mais democrático do mundo, né? E aí mais um exemplo, todo mundo já deve ter ouvido falar disso, mas eu nunca falei aqui e acho até que preciso falar porque a gente tem que, no mínimo, divulgar. Existe um jornalista australiano chamado Julian Assange que ele denunciou crimes cometidos pelos Estados Unidos na guerra do Iraque. Primeiro, ele já falava desde lá, muito tempo atrás, que não tinha arma química nenhuma no Iraque, como depois se comprovou. E ele comprovou, na verdade, ele desvendou arquivos secretos do exército americano que mostravam verdadeiros genocídios que o exército americano fez no Iraque. E ele divulgou isso para o mundo. E o mundo, na verdade, deveria agradecê-lo, porque, assim, se fizeram coisas erradas, tem que ser punidos e consertar, porque, na verdade, quando os Estados Unidos, não só os Estados Unidos, boa parte da Europa também, criminalizam Assange, na verdade, ao fazerem isso, defende o seguinte: tudo bem, o que os Estados Unidos fez foi tudo legal e pode continuar fazendo, ele e outros. E aí depois falam da Rússia, aí depois falam do Irã, aí depois falam da China. Não dá, né? Pois bem, só para completar aqui, ele esteve exilado politicamente no Equador, mas depois o Equador, quando mudou a presidência lá, saiu Rafael Correia, entrou um outro cara lá que eu esqueci o nome, cancelou o asilo, no caso, e aí ele foi para a Europa, e aí desde 2019 ele está preso na Inglaterra, esperando ser deportado para os Estados Unidos, porque já foi aprovado isso, só que aí, claro, tem todo mundo, muita gente no mundo fazendo campanha para que ele não seja deportado para os Estados Unidos, porque se ele for deportado para os Estados Unidos, já se sabe que ele vai pegar a cadeia perpétua, o cara vai morrer na prisão. Porque cumpriu como jornalista. E aí eles falam de liberdade de expressão. Os Estados Unidos, muito democrata, aqui, liberdade de expressão, imprensa livre. Uma ova, desde que não incomode aos poderosos e aos grandes crimes que os Estados Unidos gostam de cometer pelo mundo. Se tocar nesses assuntos, aí é cana, prisão, cadeia. Se não for, morte. Gente, e aí senadores bolsonaristas, comandados por aquele senador cearense ridículo chamado Eduardo Girão, foram até a ONU para denunciarem o Brasil no Comitê de Direitos Humanos. Eles estão dizendo o seguinte: o Brasil é uma ditadura, não tem mais lei no Brasil, o STF faz o que quer, o TSE faz o que quer, não tem liberdade de expressão, tem jornalista que teve suas redes sociais canceladas pela justiça, tem político preso, eles estão falando de Daniel Silveira, estão falando de Roberto Jefferson, né? E aí dizendo que o Brasil é uma ditadura, e foram lá no Comitê de Direitos Humanos da ONU para fazer uma denúncia. 22 senadores. Não, 22 entre senadores e deputados. E aí eles pegaram um avião, provavelmente com dinheiro público, partiram para Nova York. Além de tudo, são burros pra cacete. Porque até eu sei
que o Comitê de Direitos Humanos da ONU fica localizado em Genebra. Aliás, a ONU é em Genebra, na Suíça. Em Nova York, não à toa, fica só como é que se chama? A coisa de segurança. Como é que é? Não é o Comitê de Segurança, tem outro nome. Ai, meu Deus, pô, falhei. A questão de segurança. Então, em Nova York, é só quando, assim, exatamente isso. Nossa, o Iraque tem bomba química, tem arma química. Então, oh, meu Deus, está na ponta da língua. Pode ser Comitê de Segurança. Vamos tratar de Comitê de Segurança, depois eu pego o nome direitinho e trago para vocês. Conselho de Segurança. Conselho de Segurança. Fica em Nova York. É a única coisa da ONU que fica em Nova York. A ONU é em Genebra. E os caras foram para Nova York, chegaram lá, bateram com a cara na porta. Não é aqui não, meu filho, vai para Genebra. Agora, não sei se foram direto, provavelmente não, devem voltar para o Brasil com o rabinho entre as pernas. Depois devem ir lá para Genebra, sei lá, e tudo isso com dinheiro público, muito provavelmente. Além de tudo, são burros demais, né? Tchau, até segunda.